Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia e drama chamado Capitão Fantástico. Alerta de spoilers a seguir. Na selva montanhosa de Washington, Ben Cash vive com seus 6 filhos, Bodevan, Relian, Kielir, Vesper, Zaja e Nai. Os nomes das crianças foram inventados por seus pais para que pudessem ser únicos. Eles não têm contato com a sociedade, apenas coexistem com a natureza. Sua mãe também costumava viver com eles, mas ela teve que ser hospitalizada por causa do seu transtorno bipolar. Ben cria seus filhos para serem autossuficientes e não dependerem da tecnologia ou do sistema americano que ele odeia. Ele os ensina como caçar, identificar plantas, purificar a sua própria água e cozinhar o que eles colhem e semeiam. Eles mantêm um rigoroso regime de treinamento para manter a forma física e atlética, e isto inclui aprender a usar armas e a se defender. Ben também os ensina a pensar criticamente, dando-lhes textos avançados para lê-los e testá-los todos os dias, transmitindo-lhes seus ideais anarquistas de esquerda e de sua esposa, que os levaram a deixar a sociedade para trás. Por mais horrendas ou complicadas que sejam suas perguntas, Ben não esconde nada dos seus filhos, nem mesmo dos mais novos, e explica conceitos como morte e abuso, sem poupar nenhum detalhe. Quando Bodevan pega o seu primeiro veado sozinho, Ben coloca um pouco de sangue animal na sua testa e o faz comer um dos órgãos do animal, ao declarar que ele finalmente se tornou um homem. Mais tarde à noite, depois de ler ao redor da fogueira, a família pega seus instrumentos e toca algumas melodias felizes enquanto dança. No dia seguinte, Ben e Bodevan dirigem seu ônibus para a cidade, onde Bodevan tem dificuldade para interagir com as meninas da sua idade. Enquanto Ben vende algumas das coisas que ele faz, Bodevan verifica a sua caixa postal. Lá ele encontra um monte de cartas das universidades, às quais ele tem se candidatado em segredo, e fica surpreso ao descobrir que ele foi aceito em todas elas. Ben vai a um bar para ligar para sua irmã Harper, pedindo notícias sobre sua esposa, e Harper começa a chorar enquanto ela informa que na noite passada, Leslie tirou sua própria vida. Depois que eles voltam para a floresta, Ben passa alguns momentos sobre uma cachoeira, lamentando a morte do amor da sua vida, antes de voltar para os seus filhos para dar a notícia, prometendo que nada vai mudar, e todos eles começam a chorar também. Enfurecido pela dor, Relian pega uma faca enquanto pragueja e quase apunhala seu pai com ela, mas ele se detém antes de fazer qualquer coisa drástica e começa a apunhalar a parede, praguejando e dizendo a Ben que ele o odeia. Naquela noite, Ben olha a papelada antiga deles para encontrar o testamento de Leslie. Na manhã seguinte, as crianças ainda são submetidas à rotina habitual de treinamento, mas querem saber onde será o funeral da mãe. Ben volta à cidade para ligar para o seu sogro Jack, que nunca aprovou o seu estilo de vida e agora ameaça Ben de prendê-lo se ele aparecer no funeral de Leslie, não mostrando nenhum cuidado com o seu último desejo de ser cremada e não enterrada. A mãe de Leslie, Abigail, pega o telefone em seguida, dizendo a Ben que o funeral será em 5 dias em sua igreja no Novo México, mas ela também não acha que seja uma boa ideia ele aparecer. As crianças não estão felizes em ouvir isto, mas Ben os lembra de que sua prisão poderia significar a perda da custódia deles. Depois de passar a noite inteira sonhando com Leslie, Ben acorda para encontrar os seus filhos vestidos e prontos para irem resgatar a sua mãe. Então eles lembram novamente que isso é impossível. Em seguida, eles vão escalar rochas e Relian escorrega e machuca sua mão. Ao invés de ajudá-lo ou confortá-lo, Ben o guia para suportar a dor e continuar, lembrando-lhe que haverá momentos em que ele não terá ninguém para ajudar e que ele precisa saber como sobreviver nessas ocasiões. Quando o treinamento termina, Ben percebe que o humor das crianças está realmente para baixo, então ele decide que elas também vão ao funeral. Eles passam longas horas na estrada, apenas estacionando para dormir ou parando no banco para retirar algum dinheiro. No segundo dia de viagem, eles são parados pela polícia, que verifica a licença e o registro de Ben. Depois entra no ônibus, quando ele descobre que as crianças não frequentam a escola. Para assustá-lo, Bodevan explica que eles são educados em casa sob os olhos de Deus, e junto com seus irmãos começam a cantar uma canção cristã. Isto é o suficiente para que o policial os deixe em paz. Depois de muitas horas de viagem, eles param perto de um rebanho de ovelhas, mas as crianças não se atrevem a atirar nelas. Como estão com fome, eles vão a um restaurante e os irmãos ficam entusiasmados com a possibilidade de experimentarem alguns alimentos que nunca comeram antes, como cachorro-quente, panqueque e Coca-Cola, o que Ben chama de água venenosa. Como não há comida de verdade no cardápio, Ben leva as crianças embora e eles vão a um supermercado. Lá, Ben finge ter um ataque cardíaco, e enquanto todos no mercado estão ocupados verificando, seus filhos roubam comida e saem correndo do lugar sem serem notados. Apenas um deles fica para trás para dar a Ben um comprimido falso que ele toma para
para fingir que se sente melhor, para que ele também possa sair. Depois disso, eles vão a um parque próximo para comer o que roubaram. E Ben leva um bolo porque eles estão comemorando com antecedência o dia de Noam Chomsky, um feriado que eles criaram por causa do famoso filósofo. Ben trouxe armas para todos como presentes, mas Raylan não está feliz. Ele deseja que eles possam comemorar o Natal como pessoas normais. Seu pai lhe pede para apresentar as suas ideias e fazer um bom argumento, mas Raylan não está com disposição para isso e apenas volta para o ônibus. A viagem deles acaba os levando para a casa da irmã de Ben. Harper vive com seu marido Dave e os seus filhos Justin e Jackson, que gozam com os irmãos por eles não conhecerem marcas famosas. As coisas ficam estranhas durante o jantar porque Ben não se retrai quando se trata de assuntos sensíveis e explica tudo em detalhes, o que Harper e Dave não querem que seus filhos escutem. Eles vão lá fora e discutem sobre isso, então Ben pede desculpas por não respeitar a maneira como eles vivem. As crianças também saem e vão dormir no jardim, ignorando o fato de que Harper preparou a cama para eles. Na manhã seguinte, Harper e Dave confrontam Ben. Eles dizem que as crianças precisam ir à escola e aprender sobre o mundo real. Então Ben responde chamando os filhos deles e a sua filha Zaja. Os filhos de Harper não podem responder o que é a Declaração de Direitos, mas Zaja pode, provando que a educação que eles estão recebendo é muito melhor. Pouco tempo depois, eles voltam para a estrada e após muito tempo de viagem, desta vez eles fazem uma pausa em um acampamento de motorhome. Lá, Bodevan conhece uma garota da sua idade chamada Claire, que o acha um pouco estranho, mas gosta de conversar com ele. Bodevan lhe diz que eles são de Paris e que seu pai está escrevendo um livro e a sua mãe trabalha em algumas coisas confidenciais para o governo, mas ele não entende muitas referências culturais que ela faz. Eles ainda acabam ficando, o que deixa a mente de Bodevan confusa, e quando a mãe de Claire os encontra, ele se ajoelha e pede a mão de Claire em casamento, depois de fazer um discurso tocante sobre como ela abriu a sua mente e os seus horizontes. As duas mulheres riem, pensando que ele está brincando, e voltam para sua própria van. No dia seguinte, Bodevan não para de olhar para ela pela janela enquanto ela sai. Depois de uma viagem longa, eles finalmente chegam ao Novo México, então param um ônibus no estacionamento da igreja e dormem lá, onde Ben sonha com Leslie novamente. Na manhã seguinte, a família veste a melhor roupa que tem e entra na igreja no meio da missa fúnebre, ganhando olhares de reprovação dos pais de Leslie, Jack e Abigail. Quando o padre chega à parte do seu discurso em que ele nomeia o marido e os filhos de Leslie, Ben aproveita para interrompê-lo e fazer um discurso próprio. Ele diz a todos que Leslie era budista e odiava aquela religião, então ela estaria odiando essa despedida, e que, em sua vontade, ela pede para ser cremada enquanto seus entes queridos celebram a vida com canto e dança. Depois, suas cinzas devem ser jogadas num vaso sanitário. Jack não suporta isso, então ele chama a segurança para arrastar Ben para fora, e as crianças saem com ele. Depois da missa, Jack e Abigail vêm cumprimentar as crianças, mas Jack diz a Ben que ele é a pior coisa que aconteceu com sua família, e que ele não pode ir ao funeral, mas as crianças podem. Ben se recusa, ele não quer que ninguém tire as crianças dele, mas entra no ônibus com eles para seguir os carros a fim de impedi-los de enterrar a sua esposa. As crianças lhe imploram para não fazer isso, porque isso o fará ser preso, e eles não querem perdê-lo como perderam sua mãe. Então Ben cede e vai embora para que eles possam acampar em um parque. À noite, enquanto brincam, Raylan diz a Bodevan que acha que Ben enlouqueceu a mãe deles e que ele é perigoso. Ele também começa a chorar enquanto chama seu irmão por pensar que suas vidas são boas e que o pai deles é perfeito. Isso dá a Bodevan muito o que pensar, então ele finalmente se decide e mostra a Ben todas as cartas de aceitação das universidades. Todas as universidades em que ele foi aceito são instituições de prestígio, Yale, Stanford, Princeton, Harvard, assim como Dartmouth, Mead e Brown. Ben acha aquilo impressionante, mas também está magoado e começa a gritar sobre o fato de que seu filho tem mentido para ele e agido pelas suas costas por todo esse tempo, até que Bodevan o interrompe para dizer que foi a mãe dele quem o ajudou a se candidatar. Chorando, Bodevan diz a ele que na verdade ele não sabe nada sobre a vida, a menos que venha de um livro, que Ben tornou todos eles aberrações e que Leslie tinha visto isso. Nye sai em seguida e dá a Ben uma carta de Raylan, que diz que ele quer morar com seus avós. Ben pega o ônibus com as crianças e vai até a casa de Jack para pegar Raylan de volta, mas Raylan está com raiva e grita dizendo que ele matou a sua mãe, que os ouviu discutindo quando sua mãe disse que queria morar em outro lugar e ele não quis. Depois de sair da sala, Ben tenta ir atrás dele, mas Jack o impede atirando uma flecha perto da sua cabeça. Ele começa a apontar todas as coisas que ele considera estranhas ou perigosas sobre o estado de Raylan. Ele não vai à escola, ele foi presenteado com uma arma em um feriado inventado, ele roubou comida de um mercado e ele machucou gravemente a mão, sem mencionar os hematomas no seu corpo.
Jack considera isso um abuso infantil e diz a Ben que logo vai lutar pela custódia das crianças, mas por enquanto Raylan fica lá. Como Ben não quer sair sem o seu filho, Jack chama a polícia, então Ben sai correndo antes de ser pego, mas ele ainda não desiste. Escondido nos arbustos, Ben e as crianças esperam que a polícia saia, então ele envia Vesper para subir no telhado e resgatar o seu irmão através das janelas. Mas antes que ela chegue lá, uma das telhas quebra e ela cai, primeiro em um carro e depois no chão. Vesper é levada ao hospital e depois de fazer alguns testes, o médico diz a Ben que ela tem uma concussão, mas felizmente nenhum dano cerebral, apenas uma perna quebrada. Ele aponta, entretanto, que se ela tivesse atingido a coluna alguns milímetros mais abaixo, poderia ter morrido ou ficado paralisada. Enquanto Vesper se recupera, a família fica na casa de Jack e Ben observa como seus filhos realmente se divertem com seu avô. Abigail aproveita a oportunidade para lhe dar algumas cartas que Leslie escreveu antes de Ben pedir aos seus pais que a tratassem. Ela diz à mãe que ela não precisa mais buscá-la, porque ela e Ben tinham criado o lugar perfeito para viver, que seus filhos seriam reis filósofos, e que tudo isso a deixou muito feliz. Então ela gostaria de continuar com eles. Percebendo que cometeu um erro, Ben diz às crianças que de agora em diante elas viverão com seus avós. As crianças protestam, mas Ben se apega à sua decisão, explicando que ela só arruinaria suas vidas. Depois de pedir a Jack para cuidar bem deles e apertar a sua mão, Ben sai no ônibus chorando. Quando ele para no mercado para comprar comida, ele decide também comprar uma máquina de barbear elétrica e raspar a barba para iniciar essa nova fase. Na noite seguinte, enquanto acampa, ele é encontrado pelos seus filhos, que se surpreendem com a falta da barba. Raylan lhe diz que na verdade ele não o odeia, apenas desejava ter ajudado a mãe deles, e Ben concorda antes de pedir desculpas. Depois dele citar o filósofo Chomsky, eles finalmente convencem o pai a resgatar a mãe, então a família se dirige ao cemitério de ônibus, onde Bodevan raspa a cabeça para se igualar ao pai. No cemitério eles escavam o caixão da sua mãe, e depois de encher de novo o túmulo para que ninguém possa dizer que está vivo, levam Leslie para a praia, onde depois de um discurso tocante, a cremam enquanto cantam a sua canção favorita, Sweet Child of Mine. Algum tempo depois eles vão ao aeroporto para jogar as cinzas dela no banheiro como ela queria. Depois se despedem de Bodevan, que decidiu viajar para conhecer o mundo. A partir de então, Ben e seus filhos começam a viver em uma casinha na cidade. Ele ainda os ensina a conviver com a natureza, mas também lhes permitem ir à escola, encontrando um ponto intermediário perfeito entre suas ideologias e seu bem-estar. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.